Tem uma história muito curiosa que eu já ouvi falar sobre Eu já sei Basiliano. qual é, porque também eu escutei isso do meu pai, mas vá. E aí a galera conta de um jeito que não parece ser verdade. E aí eu quero tirar a dúvida. Dizem que quando Basiliano Sarmento morreu, nessa casa ao lado do mercado, quem era empregada na casa na época pegou o dinheiro que tinha dentro da casa e combinou com o namorado de ficar do outro lado do muro esperando que ela ia jogar o dinheiro. E quando ela jogou o dinheiro, o namorado não tava. Quem tava era um cara que tava lá escondido, cagando, e pegou o dinheiro. E que era muito dinheiro que esse cara fez a Foi um vida, ficou saco. rico. Foi, comprou a fazenda, né? Cadê que eu não dou uma cagada dessa? Literalmente uma cagada. Cadê que eu não Mas consigo? Isso é verdade? É verdade. Isso não é invenção, não. E eu não vou dizer o nome do homem, mas ele se tornou um político influente. Inclusive foi prefeito de União, foi deputado estadual, foi vereador, tudo. Não é. Que uma cagada mudou a vida desse cara, pô. Mas antes de Basiliano morrer, quando abriram a casa dele, né, porque veio quem me contou isso foi seu Exíquio Cachate, que ele já faleceu, né? Eu fiz uma entrevista, gravei uma entrevista com ele, porque essa minha curiosidade de querer ouvir os mais velhos é bem antiga. Foi em 2000, se eu não me engano. O ano que eu nascia. E ele disse, o seu Exíquio me disse que quando o Basiliano morreu, veio um trem especial de Maceió com um batalhão da PM para pegar o dinheiro dele, porque um promotor, Álvaro Caldas, se eu não me engano, que inclusive era o pai da professora Salomé, disse que ele não tinha parentes. Imagine, o cara, um monte de tio, de primo, e o promotor disse que não tinha parentes. Por que ele disse isso? Porque quando o Basiliano nasceu, o pai dele já havia morrido. Então, o pai não tinha como registrar o filho. Quem fez isso, quem declarou isso, foi o padre. Ele era filho de Olíbio Demétrio de Mendonça Sarmento, que era o nome do pai de Basiliano. Aí isso para a justiça não valia como prova, né? Como prova de que ele era, né? Então o promotor, com esse documento, ele disse que Basiliano não tinha parentes e que a herança dele ia para o Estado. E o Estado usufruiu durante um período, só que depois um parente da mãe dele, do Basiliano, conseguiu provar que era filho do padre Antônio Pureza. O João Pureza de Vasconcelos era filho do Antônio Pureza, outro padre. Entendi. Ele conseguiu provar que a mãe dele era prima, então herdou. Uhum. Só que o advogado que defendeu esse processo, que entrou com esse processo, ele cobrou 40% da fortuna de Basiliano para ele. Eita, é um honoráriozinho. Pronto. Então, para finalizar, o rapaz, o João Pureza, foi quem herdou, ele morreu sem nada. Porque 40% do que era de Basiliano foi para o advogado, o governo do estado ficou com a outra parte, porque para os impostos, por isso que tem muitas terras, os frios, aquelas coisas todas, aquilo era de Basiliano, foi para o estado por quê? Com pagamento de imposto.